Está começando mais um Conversa Aberta. Hoje vamos falar sobre a LOT, Lei de Ordenamento Territorial de Joinville. E para discutir este assunto, estão aqui comigo hoje no programa o representante do IPUJ, Gilberto Lessa. Ele é diretor executivo da Fundação. Também está aqui o arquiteto urbanista Arno Kumlin. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre as mudanças que a LOT pode trazer para a cidade. Para as cabeças que não fecham, está no ar o Conversa Aberta. Joinville é uma cidade em crescimento. Desde 2010, a cidade discute a Lei de Ordenamento Territorial. O projeto repensa a infraestrutura da cidade, o uso e a divisão do território. O projeto inicial da LOT foi produzido pelo Instituto de Planejamento Urbano de Joinville, o IPUJ, e analisado em mais de 100 reuniões do Conselho Municipal da cidade e em audiências públicas nos bairros. A lei define a finalidade de cada área do território e as regras que cada tipo de edificação deve seguir. Decide também onde se podem construir indústrias, comércios ou moradias. Uma proposta da LOT é diminuir o tempo de deslocamento entre moradia e trabalho. Serão permitidos prédios mais altos em várias áreas da cidade. Até 2030, a previsão é que o número de habitantes em Joinville se aproxime de 1 milhão de pessoas. Como a nova lei vai preparar a cidade para esse aumento? Olá, Arno. Olá, Gilberto. Obrigado pela presença de vocês aqui hoje com a gente. Um bate-papo muito interessante. Hoje vamos falar sobre a Lei de Ordenamento Territorial. Minha primeira pergunta vai para o Gilberto. Gilberto, a LOT já foi discutida durante muitos anos. Mas para aqueles que ainda não conhecem o projeto de lei, que mudanças da lei vai trazer para a vida do joinvilense? A LOT vai trazer para a vida do joinvilense? Bom, a LOT ela é uma lei complementar do plano diretor. Então, o plano diretor traz uma série de diretrizes, né, em relação à mobilidade, em relação à questão de aproximação do emprego à moradia, né? A questão das áreas de interesse social, definição dos setores especiais de interesse social, né? Enfim, diversas questões, né, que a LOT se refere, então, e que tem como objetivo regulamentar o plano diretor. Então, o plano diretor ele traz as diretrizes e a lei de ordenamento, então, deve estar em sintonia com o plano diretor para que essas diretrizes aconteçam. E, basicamente, a lei de ordenamento é o que faz a organização, né, do território, a organização da cidade, as áreas onde eu deva ter uma ocupação maior, né, um adensamento maior, as áreas onde eu devo ter um adensamento mais restritivo, né, e olhando também as questões ambientais, que hoje são fundamentais, né? E o importante é que ela seja, né, bastante discutida com a comunidade, porque ela mexe na vida de cada um de nós, né? Cada um de nós, quando vai construir ou instalar uma empresa, né, fica submetido aí a essa legislação. Arno, você acredita que com o aumento das áreas urbanas deve aumentar também os gastos e investimentos que a prefeitura faz nessas áreas? Qual é a sua visão para a possibilidade desses investimentos, principalmente de infraestrutura? Bom, antes de nós falarmos sobre as áreas de expansão urbana, eu gostaria de saber, Gilberto, onde se encontra, porque eu participei nos 2 mandatos do Conselho da Cidade e não vi nenhuma descrição sobre mobilidade urbana e a LOT, e muito menos sobre os setores de interesse social, que não estão demarcados, em nenhum momento foi na LOT. Bom, quanto à expansão urbana, é o seguinte, o plano diretor estabelece em suas diretrizes que para a cidade ficar mais barata, nós devemos usar as infraestruturas disponíveis já em seu perímetro urbano. O que se pretende agora, principalmente com as inúmeras emendas que foram feitas ao projeto de lei complementar 33, que é o projeto da LOT,
amplia em demasia as possibilidades da expansão urbana. Em locais onde eu não tenho nenhuma infraestrutura instalada, em locais onde eu não tenho transporte público, eu não tenho vias, eu não tenho luz e não tenho água. A minha pergunta é sempre, quem vai pagar essa conta? Essa é a maior preocupação que eu tenho. Mesmo as questões de expansão urbana devem ser regidas pela Lei 12.608, que é a lei que estabelece que antes que se estabeleça ou se proponha essas áreas de expansão urbana, se remetam estudos para que digam se há ou não possibilidade dessas aplicações. Muito bem. Qual é o papel da LOTE para garantir que as áreas urbanas e rurais da cidade não sejam alvo de especulação imobiliária, Gilberto? Isso é uma questão importante, né? E isso que o Arno colocou da expansão urbana, né? O próprio plano diretor fala em controle, né? E quando ele fala controle, de certa forma, está se referindo à contenção do perímetro urbano, porque Joinville é uma cidade muito espalhada, né? Com uma baixa densidade, e isso implica em custo para a população, né? Manter todas as redes, né? Todo o sistema viário, né? Toda a infraestrutura realmente, para Joinville é muito caro, né? Devido à sua grande extensão de malha viária. Então, realmente, a criação de muitas áreas de expansão urbana, elas, de certa forma, elas interferem, né, nessa questão importante aí do plano diretor, né, e até, de certa forma, contrariam, né. Por isso que, assim, muitas dessas emendas, né, que foram feitas na Câmara de Vereadores, elas voltaram ao Conselho da Cidade, né, e o Conselho da Cidade, na sua maioria, rejeitou. Só não rejeitou aquelas onde eu já tenho uma ocupação, no caso, né, já existe uma ocupação naquele espaço, né, uma ocupação, já um loteamento, né, alguma clandestino, e aí se precisa ali se fazer uma regularização fundiária. Aí o Conselho da Cidade, nesses casos, foi favorável, né. Mas a contenção do perímetro, ela é fundamental para que se preencham os vazios urbanos, né? Então, se tivermos aí a cidade sempre tendo seu perímetro urbano ampliado, na verdade os vazios urbanos não serão ocupados, né? E nem tampouco se obterá o adensamento que é necessário. Alguém queria completar alguma coisa? Complementar? Não, nessa parte eu comungo com o Gilberto. Porém, além dessa questão da expansão urbana, ela é um modelo de valorização de terra e de aproveitamento dessa terra para, às vezes, até objetivos escusos. E como a gente não pode saber exatamente, eu sou a favor que a lei regulamente essas áreas de expansão urbana de forma que o interessado, o empreendedor, é que arque com todas as infraestruturas e não o executivo municipal. Existe alguma probabilidade, por exemplo, em algumas regiões, ter uma desvalorização do imóvel com a LOTE e em outros lugares uma valorização? Sim, na verdade, quando se mexe em índice urbanístico, né, seja qual ele for, né, de certa forma, eu estou mexendo no valor do imóvel, né. Então, se eu amplio, por exemplo, o potencial construtivo de uma área, teoricamente eu estou valorizando mais aquele imóvel, né. Só que se essa oferta for muito grande, for exagerada, aí do contrário é questão a lei de mercado, né? Uhum. Se eu der muita oferta para todo mundo, aí a tendência é o valor cair, né? Mas que qualquer alteração, né, de índice urbanístico, né, seja em qual área for, interfere diretamente no valor do imóvel, isso não há como se negar, né? Principalmente quando isso ocorre na área rural, né? Quando eu tenho uma área rural que é transformada em perímetro urbano, claro que o valor da terra já... E de que maneira a LOTE prevê a preservação das áreas
de ameaças como mangues e morros, Gilberto? Na verdade, nós temos assim, na LOT a proposta de criação de mais setores especiais de interesse de áreas verdes, né? Então, hoje nós temos protegidos aí o Morro do Iririú, Morro do Boa Vista. A LOT está propondo a criação de mais 3 setores especiais de áreas verdes, né? Que seria o Morro do Atiradores, o Morro de São Marcos e o Morro do Itinga. Afora isso, tem a questão da cota 40, né? Que a lei está propondo que permaneça, basicamente, a legislação como está, ou seja, que se a ocupação das áreas acima da cota 40... O que é a cota 40? A cota 40, na verdade, ela surgiu, né, por uma questão que não era ambiental, era uma questão de conseguir levar a água, né, o abastecimento de água, até as áreas mais altas. Então, foi feita uma lei, né, em 75, que proibiu ocupações acima da cota 40, por uma questão de abastecimento de água. Com o tempo, ela foi transformada e foi assim meio que aceita como uma questão de preservação paisagística e ambiental, né? E aí, por ocasião, o que aconteceu? Como ela é uma lei municipal, os proprietários de áreas que tinham terras acima da cota 40 começaram a entrar na justiça contra a prefeitura para exigir a desapropriação dessas áreas. Então, em 97, né, a Lei 50/97, ela definiu o quê? Toda a área situada entre o terço superior do morro, que seria a área de preservação permanente, e a cota 40, né, seria possível uma utilização, porém uma utilização bastante restrita, né? Então, já em 97, se permitiu a ocupação da cota 40, só que com uma restrição bastante grande, né? E essa restrição ela é tão grande que quase que não ocorre ocupações nesses imóveis, né? O Arno, é dever também do planejamento urbano, consecutivamente da LOT, considerar as necessidades da população com relação à garantia de serviços básicos nas áreas urbanas? Bom, a questão de infraestrutura, ou serviços de infraestrutura. A LOT, ela permite uma ampliação de gabaritos e de usos, principalmente nas faixas viárias, inclusive sem as devidas contrapartidas infraestruturais. Eu vou ser mais claro. A região do Aventureiro inteira é repleta de faixas viárias, que permite a ampliação dos seus gabaritos e usos. Porém, lá não existe 1 metro linear de esgoto sanitário implantado. Então, eu gostaria de saber como vai se tratar, ou como vai se aumentar esse passivo, sem as garantias, principalmente na infraestrutura, como é o do saneamento básico. A LOT também permite que, ou alterou, ou flexibilizou áreas de mangue para utilização. Ou seja, o que nós temos hoje na lei atual de lei de uso e ocupação do solo, como área de preservação permanente de mangue, foi transformado permitindo alguns usos. Isso a LOT permite. A região do Rio do Júlio, que faz parte da APA Serra do Mar, ou Serra Dona Francisca, ela também foi alterada de área de preservação de manancial hídrico para área rural de utilização controlada. O que acontece? Lá está a garantia de parte do nosso manancial hídrico. Se nós começarmos hoje a permitir os usos, o futuro dirá o quanto errado está a LOT em certas ocupações em áreas que podem ser degradadas ambientalmente e vai fazer falta ao nosso futuro. Gilberto, assim, nesse aspecto, sem querer criar um debate isso, aí, mas... Não, assim, eu discordo, né, isso a gente já tem colocado, né, a gente discorda um pouco disso, porque os mangues eles são protegidos por legislação ambiental. Então,
A lei anterior, que era a lei 27, né, ela chamava uma faixa de áreas de área de proteção permanente. Ela tinha o nome de área de proteção permanente mangues. No entanto, ela já permitia usos que eram semelhantes ao da área rural, né? Então, o nome já não estava muito correto, porque quando eu falo preservação, significa não fazer nada, né? Essas áreas na legislação atual, algumas delas estão sendo chamadas de ARUC, né? Área Rural de Uso Controlado. Porém, assim, a questão do mangue, né? O mangue ele é uma área de preservação permanente por legislação ambiental. Então, pode aparecer ali um zoneamento, seja ele qual for, que onde estiver mangue está protegido por legislação ambiental, né? Na questão da Dona Francisca, né, da APA Dona Francisca, qualquer APA, né, quando ela é instituída, né, ela, no momento em que ela é regulamentada, ela prevalece sobre o zoneamento. Então, é o caso, por exemplo, do Morro do Boa Vista, onde a gente tem uma área de interesse ecológico, né? Quando é feito o zoneamento dessa área, ele prevalece sobre o zoneamento, né, normal, né? Então, sempre que eu tenho uma lei ambiental mais rigorosa, ela se sobrepõe à legislação, né, de uso do solo. Mas assim, a gente respeita a opinião, né, do Arno, né? Respeitamos, só não divergimos aí nessa opinião. Muito bem. Como é que vai ficar a lote aí? É uma questão que a gente discute muito, que é o problema do trânsito de Joinville, né? Joinville já está com trânsito bastante carregado, né? As ruas, com ruas antigas ainda, vamos dizer, até de cidades de interior, cidade pequena, e a gente vê cada dia mais veículos entrando e circulando pelas ruas de Joinville. Nós temos ainda um grande problema, que é a questão de acessibilidade, de mobilidade urbana nessa cidade. Tanto que, por exemplo, nós temos o Parque Industrial na Zona Norte e nós temos as pessoas que trabalham morando na Zona Sul. E elas precisam atravessar. Você não tem uma outra via ou alguma fuga. Então, você passa pelo centro da cidade e isso cria um congestionamento enorme, né? Não está na hora de mudar isso daí, de criar uma marginal, alguma coisa, porque são cerca de mais de 300 mil carros, né, que circulam. Está na hora de investir em transporte público de qualidade. Estamos atrasados nisso. Nós estamos com um sistema que não atrai as pessoas a utilizarem o transporte público. Então acaba a pessoa utilizando o veículo, que por sua vez ocupa muito mais espaço, ou seja, vários veículos para transportar a mesma quantidade de pessoas que um transporte público necessita. Dessa forma, não há espaço suficiente para tudo. Então, há as acumulações e, devido a essa crise que nós vivemos atualmente, a cidade não parou por completo ainda. Porque se nós continuássemos a crescer nas taxas antes de 2012, com certeza hoje a cidade estaria completamente parada. Eu concordo com a Arno aí nesse aspecto da mobilidade, né? Sim, se a gente for avaliar a cidade, eu vou projetar a cidade para o modal automóvel, né? Ou seja, para as pessoas se deslocarem com automóvel, né? Nenhuma cidade conseguiu isso, né? Cidades dos Estados Unidos fizeram sistemas viários aí gigantescos, né? E mesmo assim elas hoje estão saturadas, né? Então, essa questão do transporte público que o Arno colocou, ela é perfeita. A cidade ela tem que pensar em qualificar o transporte público, né? Em atrair as pessoas para esse transporte público, claro, através de investimentos, né? Não é que não vá se deixar o modal carro, né? Mas ele não pode ser o modal prioritário, né? Eu tenho que dar condições, né? E condições de conforto, condições de segurança, condições de circulação, ou seja, tempo de viagem, né? Mais curto, para que as pessoas então passem a utilizar
mais o transporte coletivo e menos o individual. O preço também. O preço mais também. caro do Brasil, né? Vamos falar depois sobre isso. Vamos sim. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já já. No próximo bloco, vamos falar sobre as questões de mobilidade urbana e as propostas da LOTE para o trânsito em Joinville. Voltamos já.